dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Agora estamos com essa novidade. Então, para você que está nos ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma de áudio, tem a oportunidade de ir no YouTube agora e nos assistir. Ou no Facebook também, que nós estamos lá. Agora você consegue ver nossas faces. Agora sim, agora vocês nos conhecem de verdade. Exatamente. Agora você consegue comprovar que eu sou muito bonito. Eu concordo. Olha a estou humildade. zoando. Ai, meu Deus. Não queria falar nada. Perdão. Nós estamos Isso aqui com seu queima, Jesus. Nós estamos aqui com a Jéssica, Eu, a mais bonita. a Karen, E aí, gente, tudo bom? a Letícia Oi, pessoal. e o Alan. Fala aí, galera. E eu sou o Jefferson. Estamos com mais um Conversa Franca. Estamos muito felizes por esse episódio estar sendo lançado, né? Semana Por meio passada, de vídeo também, por né? meio de vídeo, isso. No nosso último episódio a gente lançou via live. Esse tá gravado, então você tá assistindo um programa que a gente já gravou. Mas a gente tá gostando muito dessa nova modalidade em você podendo nos assistir, tá? Hoje nós vamos falar, o tema de hoje ele é um tema muito importante, acho muito legal a gente falar sobre isso hoje, porque é muito relevante, ainda mais na situação política que nós estamos hoje. Nós vamos falar sobre influência, os influenciadores, o influenciável, né? E como nós estamos no meio disso tudo aí. Para iniciar, vou perguntar pro Alan, qual é a diferença entre influenciador Eita, de cara. e influenciado? Então, o influenciador é aquela pessoa que passa mais do que ela tem, do que ela recebe. Geralmente, eles têm uma personalidade mais forte, mais incisiva. E o influenciado, ele é aquela pessoa que tem uma personalidade mais tranquila, mais pacífica. Mais mansa, aham. Mas não quer dizer também que se a pessoa ela é muito calma, ela é influenciada. Ela pode ser um influenciador de uma outra forma. Mas, no geral, a diferença entre influenciador e influenciado é que um passa mais e o outro recebe mais. É isso que eu ia falar, tipo, acho que depende do tipo da influência que é feita. Exato. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar nesse... Eu já ia falar. Né? Melhor deixar pra lá. Então, beleza, Lê. E Oi. Karen, vocês duas. O que é ser um influenciado? Eu acho que a gente falou, o Alan explicou muito bem, mas e aí? Complementem isso. O que é ser uma pessoa influenciada? Ser influenciado, eu acho que é aquela pessoa modelo, sabe? Assim, ela tem os seus comportamentos, as suas atitudes que faz com que a pessoa... Você tá falando o ser influenciado. Isso, a pessoa Não influenciada. Recebe. Isso, a pessoa O que tá que sendo. recebe, né? Isso aí. Ah, tá. Tá, vamos lá. Ser Pra você, influenciado. a pessoa que é influência é o modelo. É um E o modelo. que recebe. O que recebe É um- segue quer o seguir O segue que o modelo. recebe, o que recebe é que nem o que o Alan falou. O influenciador é aquele que exerce o modelo pra pessoa. E o influenciado é aquele que recebe aquele Recebe modelo. aquele modelo. Recebe aquela informação e Aquela- acaba seguindo Isso, aquela informação e é influenciado por aquilo. Não necessariamente por uma pessoa. Pode ser por alguma coisa que a pessoa faz. Ela é influenciada por aquilo. Exemplo, o que a gente vê hoje é marketing digital. As pessoas são pagas pra falar que usa tal produto. Pra que os seguidores dela sejam influenciados por aquilo e comecem a usar também. Digital influencer. Exatamente. Foi isso. Então, o influenciado é aquela pessoa que segue os ideais ou a postura de uma pessoa que ela tem como modelo. Isso. Eu Beleza. acho que Beleza. E assim, essa parte também cabe quando uma pessoa não conhece muito o que o influenciador está falando, né? Se a pessoa não tem muito conhecimento do que... Porque assim, a influência também pode ser por ideias, como a gente falou aqui. Se a pessoa não... o Alan tá se formando em direito. Se eu não conheço muito sobre direito e ele fala algo pra mim, eu posso ser influenciada pelo que ele está falando, por não conhecer sobre aquilo. Então, por E achar que a ser pessoa domina mais do que você Eu posso ser influenciada. Eu Entendi. acho que isso também é uma... Letícia como psicóloga. Não sei Não, se cabe é isso mesmo, também. isso que eu ia falar. É isso mesmo. Nesse caso aí, assim, é porque existe a influência voltada para a personalidade e a influência que todo mundo recebe no dia a dia. Isso acontece muito, por exemplo, na
política. Às vezes, a gente tá acompanhando uma certa informação, que essa informação passa o viés que ela quer, seja para um lado ou seja para o outro. Então, se eu só recebo aquele tipo de informação, a minha tendência é pender para esse lado. Então, assim, ou seja, se eu não procuro ver o outro lado também, eu vou ser automaticamente influenciado por essa notícia, independente da minha personalidade. Sim. Entendi, perfeitamente. Muito bom. Então, a gente consegue... Eu acho que chegamos no ponto de que conseguimos definir que existe uma boa influência e uma má influência, né? Sim. Traz isso pra mim. Explica melhor. Vamos lá. Boa influência e má influência. Tá. O Alan iniciou, acho que... Acho isso um pouco complicado, porque depende muito do ponto de vista. Tipo, no meu ponto de vista, existem coisas que são boas influências e existem coisas que são ruins. Mas às vezes, do ponto de vista de outra pessoa que tem uma mente diferente da minha, exemplo, política. Eu sou péssima em política, mas eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa que é de direita, não sei nem a diferença, mas uma pessoa que é de direita, ela vai achar que uma boa influência é uma pessoa de direita. E se a pessoa que é de esquerda, ela vai achar que uma boa influência é a pessoa de esquerda, então isso muda. Então eu acho que um bom influenciável, um bom influenciador ou uma boa influência, e um mal depende muito do ponto de vista. Mas o que você acha que... O que você acha que é ser um bom influenciador? Ah, tá. O que eu acho... eu acho que ser um bom influenciador é cativar as pessoas a fazer coisas boas. É cativar a pessoa a crescer na vida, ser uma pessoa bondosa com os outros, sabe? Cativar em coisas boas. Eu acho que um mau influenciador é pessoas que cativam de maneira ruim. Então, incentivam ao crime, ao tráfico, à mentira, ao roubo, sabe? Então, eu acho que isso são influenciadores. Também, influenciador, uma boa influência é uma influência verdadeira. Porque tem muita gente que o influencia, tipo assim, nesse exemplo de digital influencer. Muitas pessoas, às vezes, nem usam aquele produto ou sabem que o produto é ruim, mas influencia alguém a usar aquilo. Pra mim, isso é uma má influência também. Não só no sentido de crime sério, sabe? Mas nesses pontos também. Eu acho que uma boa influência é uma influência sincera, real. Você realmente vive aquilo, você realmente usa aquilo, você realmente concorda com aquilo, sabe? Não só em cima de... Pra ganhar em si. Entendi. Eu fico pensando assim, pra mim, a má influência é como se fosse uma crítica construtiva. Ao meu ver, por exemplo. A pessoa, por exemplo, o tráfico, né? Não, vamos colocar uma coisa do dia a dia, assim, uma coisa bem boba, né? Você tem um amigo que ele bebe, por exemplo, que ele bebe lá e sai tocando pau aí, vamos dizer, né? Pra mim, ele é uma má influência nessa parte, porque ele bebe e aí ele vai ele faz as coisas lá erradas. Então, assim, eu pego aquele modelo, aquela influência que ele me deu e uso como construtiva pra mim. Entendeu? O que eu faço? Cara, se por acaso, eu não bebo, gente, mas se eu for beber, eu vou beber na minha casa, tranquilo, de boa e tal, entendeu? Isso então é eu uso maturidade. Isso é a maturidade Saber de separar, saber né? separar. Isso Saber é separar. muito importante sobre a influência. Porque, um exemplo é tipo, se você pega uma pessoa que ela traz uma influência ruim, ou existem pessoas que vão seguir aquilo, porque elas não conseguem ter um crivo do que é bom e o que é ruim, e existem pessoas que vão olhar aquilo e falar, cara, aquilo ali é uma coisa que eu não gostaria de viver, uma coisa que eu não gostaria de fazer. Eu falo isso porque eu vivi com 2 irmãs mais velhas. E eu tive, desde criança, aprendendo a aprender com os erros delas. Então, elas foram influências boas pra mim, no sentido de erraram pra caramba e me ensinaram a não errar. Entendeu? Amo vocês, manas. Mas assim, eu acho que elas, se for olhar ao pé da letra, eram mais influências, porque faziam algumas coisas erradas. Mas quem recebeu a influência tornou aquilo bom. Acho que isso também é uma coisa Aí interessante. entra, no caso, o bom senso e a sensatez, né? Certeza. É a próxima pergunta que eu ia fazer, na verdade, né? Se tem algum problema da gente ser influenciado. E se vocês conseguem pensar em alguma área da sua vida que você foi influenciada. Que você foi uma pessoa influenciada naquele... Se você já se viu sendo influência e se você já se viu sendo influenciado. E se há problema nisso. Eu acho... Lei. Todo mundo olhando pra mim, né? Vou lá. Não, né? Vai eu, então, Falar. Assim, eu acho que não tem problema da gente ser influenciado. Porque a gente precisa aprender, né?
precisa aprender com os outros, com o modelo dos outros, tá? Pra gente se desenvolver, né? Uhum. Então, assim, eu acho que não tem problema a respeito disso. Em questão de eu influenciar alguém, agora, no momento, eu não tenho, assim, na minha mente agora, uma lembrança de quem que eu poderia ter influenciado, assim. Não teria. Mas eu sei, hein? O quê? Eu sei. Com a organização que você tem, você não influenciou ninguém, Lê? Todo mundo fala que a Letícia... queria ter influência... A organização da Letícia, não sei o quê. Eu tenho certeza que alguém fez alguma coisa, sei lá, uma planilha, alguma coisa de organização pessoal. Vou fazer tipo a Lê faz. Sabe? Já é uma influência. Você sem querer estar influenciando alguém. Você acredita que eu peguei isso da Aline? Aí, tá vendo? A Aline foi passando. Vai passando. E hoje a Aline fica, caraca, a Lê é muito organizada. Nossa, e ela que foi influência dela mesma. Então eu influenciei, gente. Tá vendo aí? Às vezes a gente influencia e nem sabe Nem que influenciou, sabe, né, né? cara? Eu acho que na maior parte das vezes A maior parte das vezes, exatamente. E você, Alan, já se viu nessa posição de ser influenciado ou influenciável? Não, Você falou ao já. contrário. Influenciado e influenciável. Não. Influenciável e influenciador. Isso, agora... Tá todo errado aí, todo errado. Então, eu acho que todo mundo já com certeza passou por um episódio de influência e de ser influenciado. E eu acho que desde a nossa idade tenra lá... 0 anos, acho que desde criança. Desde quando nós éramos crianças, nós somos influenciados. É até assim que nós criamos o nosso caráter, né? Através de influência. E eu tenho vários exemplos de influências boas na minha vida desde quando eu era pequeno. Eu posso citar exemplo. A minha mãe, pra mim, foi um exemplo de caráter, de pessoa certa, fazer o certo, justo. A minha tia Lena, ela já é aquele exemplo de filantropia. Cara, ela faz tudo até por quem ela nem conhece direito. Precisou? Lena, vem aqui, me ajuda. Ela vai com amor. Entendeu? Meu pai, o coração do meu pai, cara... Meu pai, ele é bobão. Você pode brigar com ele que daqui a 2 dias ele já tá falando contigo. Talvez até no mesmo dia. Ele é um cara, tipo assim, aquele Só cara... pelo tempinho que eu conheci ele, deu pra ver que ele é desse jeito mesmo. Coração grande, ele acolhe todo mundo. Desde quando eu sou pequeno, lá em casa, é a casa aberta pra todo mundo. Meu pai, ele sempre foi assim. E eu tenho a minha tia Patrícia. Cara... Eu aprendi a liderar com essa mulher. Com ela não tem tempo ruim. Ela faz e pega todo mundo, vai a frase atrás. dela, o sol está dentro de nós. Isso daí é assim, quando a gente tinha algum passeio, retiro, que tava chovendo, todo mundo ficava triste, né? No ônibus, ela já tava pra lá e pra cá. Vambora, pessoal. O sol está dentro de nós. Quem faz o passeio, quem faz tudo, somos nós. Então vambora. Não sei o quê. Entendeu? Cara, então cada influência que a gente vai tendo ao longo da nossa vida que ajuda bastante, entendeu? E também é claro que tem influências negativas e eu não vou citar aqui, calma, não vou Acho citar. que deveria. Acho, tá muito tranquilinha esse vídeo aqui. Não vou citar, óbvio, mas nós somos influenciáveis de natureza. E também influenciador pode ser que nós não sejamos aquele influenciador nato, mas alguma coisa eu tenho certeza que cada um já ajudou outra pessoa. Entrando nisso aí, vocês acham que existe o perfil influenciador? Uma pessoa Com que certeza. a pessoa nasce sendo influenciador nato? Se nasce eu não sei, mas que tem pessoas que Tem tem personalidade. personalidade e tem perfil pra influenciar, tem. Então, o que eu penso de uma Como pessoa... seria esse perfil? Isso que eu... Karen, tá muito quietinha. Vamos colocar você na linha. Ele falou. Eu acho que esse perfil é uma pessoa que tem assim, vou falar de características, que tem uma boa fala, que o jeito que ela fala, as pessoas, tipo, existem pessoas que quando fala, todo mundo para e olha. Tem gente que tem esse perfil, então uma pessoa que tem uma boa fala, né? presença, isso. Uma pessoa que quando fala, ela fala com firmeza no que tá falando, então as pessoas
sentem, eu acho que uma característica muito forte do influenciador é as pessoas confiarem no que ela fala. Aham. Então, mesmo que a pessoa esteja falando uma coisa nada a ver com nada, a segurança passa. que ela fala, É, você acredita? Fala, cara, Aham. isso aqui, ó, Caraca, é rosa. certeza. aham, É verdade. É certeza. rosa. Então, assim... Então, Erra, mas erra com firmeza e É, elegância. o Jefferson exatamente. quando canta. O Jefferson quando canta. Eu canto a letra toda errada. Tá começando agora a soltar. Eu canto a letra toda errada, mas todo mundo fica em dúvida. Será que é isso? Será? Fecha até o olho. Ih, canto mesmo. Cara, é o que eu falo. Cara, se você vai errar, erra com vontade, é. porque você já vai errar, entendeu? Então errar meio errado, não, erra com vontade. Então, Eu erro essa mesmo. pessoa, ela tem esse perfil. Então, ela tá ali, o que ela fala com certeza. E ela tem uma boa postura, sabe? Eu acho que elas... existem pessoas que são... Aí. Lembrando eles, foi uma indireta. Mas a pessoa, ela tem essa postura, sabe? Uma coisa que... existem pessoas que têm uma postura que a gente olha e fala, cara, aquela pessoa ali... Sabe, o jeito de se vestir, o jeito de se portar. Então eu acho que uma pessoa que tem essa característica, que tem esse perfil, ela tem essas características que fazem com que as pessoas ao redor vejam ela como um líder. Então a gente Cara, acaba seguindo eu ia o líder. falar isso agora. Geralmente Conectados. quem tem o perfil pra liderança É um influenciador. É influenciador. verdade. É porque quando você é líder, você é um influenciador. Sim. As pessoas só conseguem... Cara, eu vi um vídeo esses dias sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu penso a mesma coisa, tipo, tanto pra influenciador quanto pra líder. O vídeo falava assim: a pessoa não te segue por uma atitude sua só. Ela te segue por uma sequência de atitudes que você vai tendo, que vai tornando nela, ela vai começando a te olhar como um líder. Eu acho que influenciador é a mesma coisa, tipo, cara, tem gente que é um líder nato, que você olha pra pessoa e fala, pô, mas não quer dizer que você vai ser influenciado por ela. Por quê? Dependendo da atitude que ela for tomar, você se revolta contra ela. Então você Sim. faz tudo contra a pessoa. Então você cria uma liderança ao contrário. Entendeu? Agora, se ela é uma pessoa que você começa a admirar, aí você começa, né, a seguir os passos dela, que é exatamente isso que a gente falou, sobre ser influenciado por ela. Sim. E também essa pessoa que tem atitudes ruins pode ser um influenciador para pessoas que queiram fazer as atitudes ruins. Isso que eu ia falar agora. Tem os dois pontos. Eu acho que todos os perfis que têm esse perfil de liderança têm seguidores. Sim. Eu acho que tem. Eu acho que é uma coisa óbvia. Senão Sim. ele não teria esse perfil Senão de liderança. não seria dele. Com certeza. Sim, E um aham. exemplo também de má influência pra esse lado aí que você tá falando é o tráfico de drogas. Sim. Sim, com Se você certeza. for ver, várias comunidades hoje em dia têm o perfil do traficante e tem muitas crianças que querem ser traficantes. Iguais, Sim, Por quê? exatamente. Porque andam de arma. E tem o dinheiro. pior, o cara que é o Bambambam, ele se torna referência pra aquela Pra criança. criança. Sim. Não É. só pelo status que ele tem, que é andar de arma e tudo mais, mas na comunidade o cara é visto como um deus, assim. O líder, né? Aham. O líder, líder, o líder. ele é o cara, porque não tem, sei lá, ninguém rouba aqui dentro, porque senão o cara vai Sim. dar o coisa. Então, assim, a criança olha aquilo e fala, caraca, e a criança que não tem dinheiro, que a mãe que passa o dia inteiro ralando pra ganhar um dinheirinho chorado, pra 11 crianças que tem em casa, o menino entra fácil numa Vai vida ver o dessa. cara sendo respeitado, provavelmente ele quer respeito, quer esse sentimento de... Eu acredito que essas pessoas que têm essa vulnerabilidade gostam de ter segurança. Então Uhum. acaba que ela tem uma segurança. Vê o cara, ele é respeitado, todo mundo tem medo dele. Ela tem essa sensação de segurança e é o que ela quer. Uhum. Às vezes ela nem quer o tráfico, mas ela quer aquela sensação de se sentir seguro. Uhum. De ter esse status. E aí ela entra pro mesmo caminho e não vai chegar no mesmo ponto, que aí a gente sabe. Sem contar a péssima educação que nós temos e as oportunidades que faltam, né? Sim, Sim. Aí exatamente. essa criança vê também aquilo Outra- ali como uma oportunidade de mudança de vida. Sim. É claro que isso é muito triste, Sim. mas se a gente for também Entrar entrar por nesse- esse lado, a gente exatamente. não vai... É um assunto muito profundo mesmo. Sim. Poderia Então- ser um tema. Inclusive, fica a dica. E nisso aí a gente entra nos perigos da influência. Exatamente. Os perigos da Caramba. influência. Ó, Encaixou agora! certinho. Entendeu? Cara, eu falei, eu vou falar sobre isso. A Jéssica puxou, eu falei, cara, perfeito, é isso aí. É a responsabilidade que o influenciador tem sobre a vida do influenciado. Exatamente. Quais são os perigos que podem gerar?
Porque, assim, existem realmente pessoas que têm a maturidade de saber discernir o que é uma influência boa e o que é uma influência ruim. Mas a gente acabou de citar de um exemplo de uma criança que não sabe discernir. Exato. Qual que é o perigo, além desse, de ter uma influência ruim na nossa vida, assim? Além dessa questão do tráfico, que é um outro exemplo. O que você enxerga em você, ou em outros exemplos, que você vê que foi uma influência ruim e a pessoa não soube discernir. Alan. A Lê tá pensando, né? Rapaz, eu de novo? Vocês estão me bombardeando Alan, hoje. Karen, eu sou apresentadora, eu não posso dar opinião. Pode ir. Pode ir, Eu vai. acho que uma influência ruim pode destruir a vida de uma pessoa. Uhum. Em todos os aspectos. Não tanto pro lado, tipo, crime e tal, mas também na vida mesmo. Às vezes, vou dar um exemplo assim, casamento. Às vezes você tem um amigo que você confia nele e você, tipo, conta tudo pra ele. E ele não tem uma boa vivência com o casamento, sabe? Os pais separaram tudo e você tá casado e você vai conversar com ele sobre casamento, sobre o seu casamento, você tá triste com o casamento. A influência dele pra você vai ser o quê? Separa, cara, sabe? Não é, e isso pode destruir a vida da pessoa. Às vezes, se ela vai conversar com uma outra pessoa que tem uma visão diferente, traria uma influência boa pra pessoa. Então, eu acho que a influência ruim, ela pode destruir a vida de alguém. E na Bíblia fala sobre isso, eu não sei onde, mas Deus fala sobre isso, que ai daquele que fazer uma pessoa se desviar do que é correto, do caminho correto, sabe? Então, eu acho que se até Deus falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, sobre essa questão, a gente vê a importância da influência, de tirar a pessoa do caminho certo. Inclusive, a gente tem um episódio, Intolerância Religiosa, parte 2. O Juan, ele dá Isso que eu ia falar. O testemunho, dele lá. Foi muito ouçam, interessante. né? Porque é só via áudio. Então ouçam lá no nosso Spotify, YouTube, tá lá na nossa rede. Ele dá um relato e é exatamente isso. Que o efeito de uma má influência tem na vida de uma pessoa. E pra Na você vida ver, de né? uma família, né? Uma vida de uma Isso que eu família. ia falar. E pra você ver como que a influência tem um poder tão grande, né? Sim. Uhum. Porque age indiretamente e diretamente pra pessoa, né? Exatamente. Muito interessante. Um exemplo que eu queria citar, que eu acho que é importante falar, é sobre essa artista que ultimamente entrou pra igreja, né? Se tornou evangélica e tudo mais. Uhum. E aí, lá ela doou tudo. Quase, acho que todo o dinheiro que ela ganhou na vida inteira, ela doou. Todo o carro que ela... Acho que os 3 carros, né, que ela tinha. Sei lá, vários carros. Muitos, né? Muitos. Um só pra mim já é muito, imagina vários. imagina, né? Caros. E de caros, luxo. e caros. Ela doou porque a igreja tinha essa política tem ainda, né, até hoje. Você de 6 em 6 meses você tem que ver o que você tem de melhor na sua vida e doar, e dar pra igreja. E ela começou a perceber que, assim, não é isso, né? A religião, a igreja não é isso. E acho que ela saiu da igreja, né? Uhum. Saiu da igreja e agora tá processando a igreja e o pastor por isso, por ter doado tudo, e ela quer agora tudo de volta. Só que não é só isso, acho que se fosse só isso, estaria ok, porque ela quer o que ela deu. Não sei, né? No direito, acho que não cabe isso. Mas não estamos aqui pra discutir isso, tá? Eu vou ser rápido. Eu bem acho que ela não vai conseguir de volta, não. Mas... Ela, difícil. Consultas grandes. Eu acho que não. Aí... e hoje, assim, ela sai falando da igreja, assim, ferrenhamente mal, dos pastores, ela fala mal e tal. E o ruim é que essa pessoa tem vários influenciados. E, assim, essas pessoas automaticamente podem não fazer o uso do discernimento, de saber o que é certo e o que é errado, e entram de cabeça nisso também, achando que todas as igrejas vão te extorquir, todos os pastores vão mandar você entregar tudo que você tem de melhor na sua casa, não sei o que, não importa o quanto que te gastou. Eu acredito que isso tem que ser, tipo, responsabilidade do influenciador, né? Você saber os efeitos da sua influência na vida da outra pessoa. Porque Rapaz, a partir do momento que ela faz isso... Mas tem gente que não quer saber disso. Não, tem gente. gente que não quer saber. Tem gente que só quer a sua parte, acabou e... Exatamente. Mas ela não sabe o impacto que isso tá tendo na vida da outra pessoa, né? Vai, fala aí. Assim, a gente vê que tem que ter um discernimento tanto da parte da pessoa que tá sendo influenciada E a maturidade e da parte do influenciador também. Uhum. Porque, Do influenciado. gente, é muita gente que segue essa pessoa. E ela tá falando
muitas coisas que eu olho e falo, eu sou evangélica, eu falo, caraca, e a gente não é isso, sabe? Ela tá tirando... É lógico que foi uma lição que ela tomou na vida dela, mas eu acho que ela tá generalizando, assim, pra todo mundo, e a gente não é assim, tanto que, poxa, nossa igreja, né? A gente volta lá no começo, Assim. na questão da informação. Essa pessoa só tinha Exatamente. essa informação. É isso que a Exatamente. gente precisa tomar muito cuidado. E assim como essa pessoa, várias outras também, que eu conheço vários casos, que essa pessoa entrou pra igreja ou nasceu já em um berço cristão e ela teve como exemplo uma certa pessoa que em um determinado tempo fez tudo ao contrário do que ela pregava. Aí, por essa influência, ela acaba tendo um trauma e se desvia. Tendo uma aversão. Uma por conta- aversão. Exatamente. Muitos viram ateus, céticos, agnósticos, Por conta por da... conta influência. dessa influência. Eu Entendeu? vou dar um exemplo muito bobo, que é daquela série... Ai, aquela série com o casal que tem filhos, que é sobre... Gente, não, é da família. Que tem a Tem muitas Tônia, séries a com- Tônia, o... Não é Todo Mundo odeia Odeia... o Chris. Não é Todo Mundo Odeia o Chris. É, eu e a Eu Patrícia. para as crianças. Que a Claire e o namorado dela namoram. E aí eles chegam nos pais falando A Clay, que eles... namorada dela, Namora. Cara, Eu a Clay, pensei. namorada dela, Eu namora. pensei, mas eu falei assim, vou deixar ela continuar. Aí o Jeff veio e toma no bandão. E aí eles namoram e eles chegam nos pais pra contar que eles decidiram ter relações. E aí eles ficam tipo, por quê? Aí ele conta que é porque o líder dele, da igreja, caiu. E aí ele falou assim, ele pensou, se o líder dele caiu, eu também não vou aguentar, então vamos fazer isso logo. Caraca. Estou parado. Nossa, isso aí. Então, tá tipo vendo? assim, o que a influência causa na vida da pessoa Sim. e como é importante a gente se policiar quanto às nossas influências. Sim. Porque a gente não pode pegar uma pessoa e ela ser a nossa influência de vida, porque as pessoas erram. As pessoas têm defeitos, todo mundo tem. Então a gente não pode pegar um e falar, essa pessoa é o que eu quero ser. Eu admiro ela em tudo, porque as pessoas têm defeitos. E aí, trazendo pra Jesus. Jesus é o único que a gente pode pegar por inteiro e copiar por inteiro. Porque aí a gente não vai estar errando em nada. E vai ser uma luta chegar até lá. O homem, ele é falho. Então, Sim. em algum determinado tempo, ele vai errar. Com certeza. Então, se a gente vê uma outra pessoa como autoridade máxima, exemplo, cara, uma hora a gente vai se Exatamente. decepcionar. E E nós temos sempre que olhar para Cristo. Porque a nossa salvação, ela vai vir de Cristo e não Sim. do homem. Sim. Não é o homem que salva. Não é ele que me justifica. Não é ele que me justifica. Então, se ele errou, se ele faz coisas que não convém, aí é ele com Deus. Sim, A nossa parte é exato. a gente que decide. tanto dessa artista quanto do Tony, a gente precisa... Tony? É Tony, Claire e Tony, não é Tony? É Tony. Tony, É namorado Tony. da Claire. É, Tony. Namorada da Claire. O namorado que namora com a Claire. Namorada que namora a Claire. E a artista, assim, eles não tinham também o conhecimento sobre o assunto, né? Sim. É igual a gente falou lá no início, às vezes a pessoa é influenciada porque ela não sabe no que ela tá entrando. Sim. Então ela confia cegamente no que o cara tá falando, no que o cara tá fazendo, e ela faz tudo aquilo e chega no final ela vê que não é nada daquilo. Exato. Porque ela não soube estudar mesmo a palavra Sim. de Deus e tudo mais. E a Bíblia tentar- também sim. fala sobre isso, que é você pegar o que é bom e jogar fora o que é Sim. ruim. E Isso exa- com é as ex- nossas influências. E é exatamente nisso que eu quero concluir aqui. Falando sobre a boa influência, você pegar o que é de bom dessas influências. Porque eu tenho certeza aqui que todo mundo tem uma boa influência na vida. Com certeza. Então o importante é ter a maturidade de você pegar a boa influência, as boas ações, né? Os ensinamentos. Os bons ensinamentos. Então, eu acho que é importante a gente conseguir ter a maturidade pra isso. Pegar esse bom ensinamento, que é exatamente o que a Bíblia traz. E ter maturidade também pra saber que a gente também precisa ter influências, que a gente não pode achar que nós estamos sempre certos, que a gente faz tudo certo. A gente precisa ter pessoas pra que a gente olhe e fale, cara, eu posso melhorar nisso, ver pontos bons, sabe? O Alan é o exemplo de pontos bons. As pessoas também têm defeitos, essas mesmas pessoas. Mas ele pegou o melhor de cada um, então que a gente possa sempre ver as pessoas ao nosso redor, olhar aqui pra eles e falar, pô,
A Letícia é muito organizada, eu posso aprender isso com ela. O Alan é muito isso, ele é muito chato, não vou aprender isso com ele. Mas assim, sabe? Pegar as coisas das pessoas e ver também, pô, o Jefferson é muito assim, não vou aprender isso com ele. Sempre ter maturidade pra gente crescer também, nunca se fechar no nosso mundinho. E de novo, falando sobre Jesus, pegar Jesus como a nossa referência pra tudo, pra que a gente possa ser feliz na nossa vida e ter uma vida direita, correta e certa. E no início o Alan até chegou a falar que geralmente o influenciado é o cara que é manso, que é calmo, que é tranquilo, não sei o quê. E o influenciador é o cara que tem personalidade forte e tudo mais. E Jesus é os dois, cara. Jesus é o influenciador. Verdade! Que tem a personalidade forte, fala com certeza, não sei o quê, mas é o cara manso, tranquilo. Que todo mundo olha. Eu fiquei Dependendo quando precisou, expulsou todo mundo do templo. E logo, e depois ele se entregou como uma ovelha muda. Cara, ele foi... Isso é ser um influenciador. Isso é você saber. Rapaz. Isso é você saber a responsabilidade da sua influência. Sim. Então, cara, eu sei que nesse ponto aqui eu vou influenciar dessa Arrepiei. Caramba. E eu queria também, como a gente já tinha pensado, deixar um desafio pra você, né? Isso. Se você lembra de uma pessoa que foi extremamente importante pra você, que te influenciou em coisas boas, tá? Sim. Que você mande uma mensagem pra ela nesse momento. Mande esse vídeo, mande esse esse podcast vídeo pra ela. pra ela ouvir, ela vai saber, vai tomar referência. E que você, assim, porque tem gente que não tem oportunidade. Eu queria ter a oportunidade de mandar esse vídeo pra minha avó agora, ou mandar um texto pra minha avó agora falando sobre isso, mas hoje eu não posso mais. Se eu pudesse, com certeza estaria mandando. Mas se você tiver a oportunidade, mande isso pra alguém. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Eu ficaria muito feliz de receber uma mensagem falando, olha, você me influenciou em tal Pra quem você hora. mandaria ali? Eu mandaria pra minha tia. Pra sua tia? Pra minha tia, gente. Não tem comparação, gente. Ela é uma... Nossa... Em tudo que Sua ela faz. referência, né? Não vou chorar, não. Porque aqui é forte, entendeu? Bem Ela preparada. é muito, cara. Desde quando... Ela fala que desde quando eu tava na barriga da minha mãe, ela tava comigo ali. O tempo todo. Então, cara... É pra você, tia. Ela com certeza vai assistir a nossa fã Aí, ó. número 1. Ela vai, é verdade. Sua influência aí, viu? Cuidado, viu? Cuidado, cara. tá? Pra Eu quem não você consigo mandaria? escolher um, eu posso escolher 3? Pode não, pra quem você dispararia. Eu já vou logo falar, não vou cair nessa furada. Não vou cair nessa furada, que se eu citar 1, 2 ou 3, alguém vai ficar chateado comigo, mas eu tenho muitas pessoas pra quem eu mandaria. O Alan faria esse vídeo. uma lista de transferência e tipo, mandaria. Eu acho que eu concordo com o Alan. Nesse ponto, pensando bem, eu não deveria falar. Entretanto, falarei. Tem, muitas pessoas, minha família, minhas tias, mas assim, as pessoas que mais tocaram a minha vida, minha mãe, eu também não posso falar hoje, não chorarei. O meu pai, com certeza. Pra ele eu posso falar, então. Vai chorar. E pra minha avó Cirlei, que Pra você, ela Cirlei. é um exemplo igual da tia Lu, da tia Lena. De se tem um lugar, tipo. Não, eu sei que não existe isso, mas se tivesse um lugar pra uma pessoa só pra ir pro céu, seria ela, porque ela é o meu exemplo de bondade. De fé, né? Legal. De fé. Cara, ela era fervorosa na fé. Gente, acho que se a gente tivesse ela aqui, eu trazia ela pra falar e todo mundo ia ficar só olhando e vendo a fé dela em Deus. Então seriam essas 3 pessoas. Ai, que legal. Você, Jeff. Eu mandaria. Eu acho que inicialmente, de cara, pro meu pai e pra minha mãe. Porque eles são. Eles são minha grande referência em tudo. Eu acho que, tipo, meu pai e minha mãe, tipo, até quando eles estão brigando, eu pego referências deles, né? Tipo, do que fazer e o que não fazer. Mas, Aí fez música, obrigado, cara. não é, cara. Isso aí, Meu pai- rapaz. Um dia eu vou pedir pra eles contar essa história. Eles fizeram músicas brigados, então. Eu tenho. Cara, deles eu trago grandes referências pro meu relacionamento com a Karen. Tipo, isso eu falo o tempo inteiro pra Karen. Tipo, deles eu consigo aprender, tipo, cara, meu pai e minha mãe faziam dessa forma. Então a gente vai fazer dessa forma. Porque eu trago isso como referência. Então, pra cada aspecto da minha vida, eu tenho uma grande referência. No meu trabalho, eu tenho uma pessoa lá que é uma referência, uma influência na minha vida. Tipo,
Tudo que eu preciso fazer é pra ela que eu pergunto, pra ela que eu corro, porque ela é a minha influência. Então até se ela fizer a coisa errada, talvez eu faça, porque é a minha influência. Cuidado. Cuidado, né? Olha o bom senso. Dessa vez. Não, mas é Não, porque... mas esses dias eu vi você falando assim, eu perguntei a fulano e eu perguntei Pra- a fulano, exato. mas eu não vou seguir ela nesse não, porque ela faz tal coisa. Eu vou perguntar pra Vou outro perguntar pra fulano. outro fulano, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que em todas as áreas eu tenho uma influência bem forte, né? E eu vou mandar, logicamente. Mas só pra comunicar mesmo, meu pai e minha mãe, que são minhas grandes referências. E você, se você tá recebendo esse vídeo, é porque você é minha influência. Então mande para a sua boa influência. Ou para todos. Para todos. Não, mande para todas as suas boas influências, tá? E quando ela receber, ela vai sentir essa mensagem. Ela vai saber que é pra ela. Exatamente.